Galera, logo após Doppo vencer Katou, a cena ia para uma sala nos domínios do Shinshinkai. E lá, Baki estava com o próprio Doppo e Katou. Baki dizia sobre a disputa de ambos no dojo. Katou era bem perigoso de fato. Doppo brincava dizendo que sim, porém mirar um único olho do próprio mestre, o único olho que existia, era maldade demais. Katou respondia que num comitê, numa partida de karatê, não importa se é seus próprios pais que você enfrenta, você deve ir com tudo, afinal foi o próprio mestre que ensinou isso pra ele. Doppo dizia, eu que te ensinei isso? Nossa, eu de fato sou um doente. Baki sorria enquanto ambos continuavam brincando sobre o embate deles, até que um tempo se passava. Baki falava algo pra Doppo e o mestre perguntava, Sumô? Que pergunta repentina é essa? Baki dizia que sua pergunta era de fato repentina, porém se devia ao fato dele ter vindo buscar a opinião do 10º Dan de Karatê, Orochi Doppo. Então, por favor, mestre, me diga o que você pensa sobre tal modalidade. Doppo e Katou ficavam olhando, absorvendo aquelas palavras, até que o grande mestre dizia: Baki, a grande verdade é que eu evitei de olhar para o mundo do sumô. Baki e Katou escutavam aquelas palavras seguidas de um longo silêncio do mestre que após alguns segundos continuava. Saibam que no karatê nós devemos olhar a todos como nossos inimigos. Baki e Katou se olhavam enquanto o mestre tomava seu chá e Doppo continuava. Obviamente isso vale para todas as modalidades: karatê, kenpo, judô, boxe, Muay Thai e vai até para fora do campo das artes marciais, do rugby, futebol americano, levantamento de peso, entre os próprios brigões na rua que são fanfarrões, usam lâminas, canos de aço e atacam em grupos. Todos esses se veem como inimigos e, sinceramente, para nós no dia a dia, nas ruas e nos bares, enfrentamos conflitos que acontecem diariamente na vida de um artista marcial. Isso são coisas comuns. As coisas são assim, e na direção oposta desse tipo de comportamento existe o sumô. Baki e Katou observavam as palavras do mestre, que fechava a cara e continuava. O estilo deles está completo. Os rikishis não treinam em momento algum visando uma briga de rua. Diferente de nós, karatecas, que enfrentamos outras modalidades, eles não se importam de provar a sua força. Tudo acontece e termina no pequeno espaço chamado Doryu, o ringue do sumô. E nessa hora o mestre parava de falar, ficava pensativo, até que Baki e Katou observavam o comportamento do mestre, até que o campeão dizia: é difícil para o senhor dizer essas palavras, mestre? Doppo respondia: bom, saiba que esses caras são fortes. Eles estão acostumados a pegar jovens grandes, violentos, e assim eles são treinados. Eles os alimentam de forma ostensiva, fazem com que eles durmam diariamente, e eles vão treinar demais. Katou ficava pensativo e dizia: vamos lá, mestre, você tá me falando que o sumô é forte? Doppo notava seu aluno desprezando a modalidade, sorria e dizia: você não pode compreender, Katou. Um tempo se passava e a cena cortava para o dojo. Lá, Doppo demonstrava. Por exemplo, rapazes, no sumô não existe golpes com os punhos fechados, não tem chutes ou pequenos truques, não vai ter luta no solo, e isso traz a imagem que o sumô é como se fosse um herbívoro domesticado. Mas saibam que se eles fossem considerados assim de fato, eles seriam um herbívoro dos infernos de forte. A média dos lutadores de sumô está além dos 160 quilos. Toda a estamina que possuem são esgotadas no máximo em 10 a 20 segundos. Porém, saibam, são como ondas furiosas que duram longos 10 segundos. Mas que tal, Katou? Quer testar o sumô? Você está querendo aprender sobre ele, certo? Então, venha até mim com o seu karatê. Use dedos nos olhos, chutes baixos, fique à vontade. Aos poucos, Katou abria um sorriso e topava. Ambos paravam na frente um do outro se encarando e Baki os observava no meio.
Doppo estava numa postura baixa, enquanto Katou estava em pé. O mesmo refletia sobre aquela postura e perguntava quando eles iriam começar. Doppo respondia que eles já poderiam começar, e na hora da fala, Katou se movia numa velocidade absurda. Ele aparecia na frente chutando. O objetivo era os testículos, mas num único movimento, Doppo avançava. Katou era acertado e voava para a parede. Ele batia nela e caía desmaiado. Baki via aquilo impressionado. Então isso que era o sumô? Doppo se virava para o campeão e dizia: "Que tal, Baki? Você quer testar também?" Baki olhava, ficava um tempo em silêncio e dizia que eles poderiam testar sim. Porém, ele não deveria se importar com Katou primeiro, ele estava em péssimo estado. Um tempo se passava, eles esperavam Katou acordar de seu desmaio até que ele finalmente se recuperava e perguntava com o que o mestre havia acertado ele. Doppo sorria e mostrava suas palmas. Ele as usou, e aquilo era um movimento do sumô. Ele dizia: "Nessa modalidade, como eu disse, não tem punhos, perfurações nos pontos vitais ou chutes. Porém, os kimarites, golpes do sumô, no seu total são 48 movimentos. Se vocês contarem os reverses contra-golpes, eles sobem para 96. Tal modalidade abrange mais de 2000 anos. Vocês podem perguntar, mas cadê as presas dessa modalidade? Saibam que no grande sumô, as lutas acabam em 10 ou 20 segundos, ou seja, desperdício não existe, então não os menosprezem. Sua extensa história culminou numa modalidade onde apenas coisas efetivas serão utilizadas." Baki dizia: "Certo, mestre, já vimos que o Katou está bem, então eu vou aceitar o seu desafio." Doppo sorria e algum tempo se passava. Ambos paravam na frente um do outro em posição de sumô e o mestre falava: "Experimentar o sumô é algo único, e aqui não faremos brincadeira nessa simulação, por isso eles deveriam ir a sério." Baki dizia que sim, eles não iriam brincar ali. Ele se posicionava e de repente ele virava água. Metaforicamente, seu corpo derretia e ele avançava. Doppo era arrastado para a parede e eles colidiam. O Shinshinkai tremia e Katou olhava aquilo impressionado, até que Doppo falava: "Isso é exatamente o que eu esperava de Hamabaki. Um Taishiai ridículo de forte. Um Dohyo no ringue do sumô. Isso seria um Yorikiri, o movimento que usa o tronco para empurrar o adversário para trás, forçando ele a sair do ringue. Ou simplesmente seria um Oshidashi, o movimento que empurra o oponente com as mãos para fora do ringue. Você teria vencido num ringue, garoto. Porém, a gente não está nele." Ele travava os braços de Baki e dizia: "O Kanuki é uma técnica excelente que trava juntas." Ele soltava Baki, que ficava observando sem muita reação, sem saber o que fazer ali, até que o mestre se preparava e como um flash um golpe com a palma chegava no peito do campeão. Baki saía voando para longe, batia na parede e Doppo dizia: "Esse é o Tsukidashi, um movimento do sumô." Baki via aquilo sem saber o que dizer. Aquele golpe tinha sido forte, um simples golpe poderoso, de uma palma do mestre Orochi Doppo. Isso tinha sido forte o suficiente a ponto de jogar Baki pra longe. E infelizmente, galera, a luta deles não continuava, acabava aqui. Deve ser dito aqui, galera, que num eventual confronto entre eles, obviamente Doppo não teria muitas chances com Baki indo a sério, mas vocês percebem como que o Doppo está numa posição de mestre, de passar muito conhecimento, e esse cara é absurdo de forte. Se vocês querem continuar a ordem dos acontecimentos cronológicos, o que vem depois disso é a luta do Sukune versus Oliva. É só deixar um like nesse vídeo e ir pro próximo. Se puder se inscrever, vai ser de grande ajuda. A gente tá pertinho dos 300 mil inscritos, então vai ser muito bacana. Bom, é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.